Meus queridos alunos, eu vou agora demonstrar a relação entre as grandezas físicas para resolvermos problemas de dióptro plano, tá? O que é um dióptro plano, na verdade? De 2, ópto, meio óptico. Dióptro plano são dois meios opticamente diferentes. O que significa isso? Com índice de refração diferente, né? Então eu estou considerando, por exemplo, aqui, que nessa região aqui eu tenho meio 1, tá? E nessa região em cima eu tenho meio 2, aonde o meio 1 tem um índice de refração maior do que o índice de refração do meio 2. O que quer dizer isso? Lembrando, quanto maior o índice de refração de um meio, quer dizer que é mais difícil para a luz se propagar nesse meio. A velocidade da luz nesse meio vai ser menor, tá? Quanto menor o índice de refração, mais fácil para a luz se propagar no meio. Ou seja, a velocidade dela no meio é maior, tá? Então, nós vemos, por exemplo, que o meio ideal para a propagação da luz é o vácuo. Não oferece nenhuma dificuldade para a luz, é onde ela tem a maior velocidade possível, que é lá aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Perfeito? Lembrando, né, que o índice de refração nós podemos calcular simplesmente fazendo a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, quanto maior for a velocidade da luz no meio, maior o denominador, menor é o índice de refração, significa que o meio facilita, favorece a propagação da luz. Perfeito? Então, olha lá, dado essa introdução, vamos aí. Vamos tentar achar uma relação que nos dê condições de resolver os problemas envolvendo envolvendo dióptro plano. Então, primeiro, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, em pretinho aqui, um objeto real. Perfeito? Imagine um raio de luz saindo desse objeto, batendo na superfície de separação dos dois meios, que é essa linha azul. Eu coloquei aqui uma reta normal. Lembrando que a reta normal, gente, é sempre uma reta imaginária, tá? Perpendicular à superfície de separação dos dois meios, né? Então isto aqui é a nossa reta normal. Aí eu estou imaginando esse raio de luz batendo aqui na reta normal e passando por outro meio. Está ocorrendo, portanto, a refração da luz, né? A luz passando do meio 1 para o meio 2. Aí eu vou lembrar do seguinte, já que eu estou considerando que o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1, então eu tenho que entender que o raio de luz, quando ele passa do meio 2 para o meio 1, ele vai se afastar da normal. Ele está no meio 1, quando ele passa para o meio 2, ele vai se afastar da normal. Ou seja, ele está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Menos refringente, menos perto da normal. Perfeito? Então vamos imaginar um observador aqui. Observe aqui o olho do observador, tá? Aqui. Esse observador, ele está observando esse objeto que está aqui embaixo. Então, este aqui é o nosso observador, tá? Muito bem. Eu vou tirar aqui essa definiçãozinha aqui de índice de refração, uma vez que nós já lembramos, tá? Tá lá bonitinho. Muito bem. O que acontece, gente? Quando nós enxergamos alguma coisa, vemos alguma coisa, nós só vemos na direção do raio que chega no nosso olho. Então, o que acontece com esse observador aqui? Ele vai enxergar esse objeto não aqui. Ele vai enxergar na direção deste raio aqui, ó. Na direção desse raio. Então, para eu saber exatamente aonde ele vai estar vendo, aonde ele vai estar enxergando, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse raio de luz. Então, vamos lá. Eu vou prolongar, vou fazer aqui em azulzinho, olha só, tá? Vou prolongar esse raio aqui e vou observar. Então, veja bem, prolongando, que ele vai chegar aqui, ó. Vou colocar pontilhado, porque na verdade eu estou prolongando o raio, tá? Veja, aqui. Esse observador, ele vai enxergar, na verdade, não esse objeto aqui, ele vai enxergar uma imagem do objeto. E aonde? Aqui. Então, aqui estará
a imagem deste objeto. Olha só. É aqui que ele vai ver a imagem do objeto, com um detalhe importante. Essa imagem, gente, é uma imagem virtual. Por que virtual, peixinho? Porque é uma imagem obtida pelo prolongamento dos raios. Por que imagem? Quando esse ponto é obtido pelo raio que sai do meu sistema óptico. Perfeito? Portanto, é uma imagem, tá? E formado pelo prolongamento. Portanto, é uma imagem virtual. Ou seja, na verdade, não tem nada aqui, ele não está aqui. Mas, aparentemente, para o observador, ele enxerga como se estivesse ali. Tá? Então, eu tenho aqui uma imagem virtual. Eu vou colocar aqui, tá? Imagem virtual, tá? Olha lá. Uma imagem virtual. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer assim. Eu vou chamar esta distância aqui, tá? Esta distância aqui, ó, essa distância de pelinha. A distância da minha imagem até a superfície, eu vou chamar esta distância de pelinha. Perfeito? E vou chamar a distância do meu objeto até a superfície, essa distância aqui, ó, então, daqui da superfície até aqui onde está o meu objeto, veja, eu vou chamar de P. Isso aqui eu vou chamar de P, tá? Deixa eu prolongar um pouquinho ali, para você poder observar direitinho, né? Aqui está, olha lá, deixa eu prolongar um pouco isto aqui. Muito bem, tá aqui, tá? Então ali eu tenho ali o meu pelinha e o meu P. Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Se nós pudermos olhar com carinho para isso aqui, observe o seguinte, gente. Eu posso fechar aqui, olha o meu ângulo, tá? Eu vou chamar essa distância aqui, daqui até aqui, esta distância, ó, eu vou chamar de X. Eu vou chamar esta distância aqui, tá? Olha só, daqui até aqui, eu vou chamar de X. Aqui até aqui, eu vou chamar isto aqui de X, tá? Muito bem. E vou fazer exatamente o seguinte, eu vou fechar aqui o meu triângulo, ó. Vou chegar aqui e fechar aqui o meu triângulo. A ótica geométrica, gente, ela tem essa vantagem. Nós podemos trabalhar com triângulos, né? Usando a teoria de triângulos para poder deduzir as mais diversas formas. Então, veja lá, eu vou aqui, chamar aqui, fechar aqui. Olha que eu estou formando aqui o meu triângulo. Olha só. E aqui eu estou formando um triângulo retângulo, ó. Tá? Veja, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Muito bem. Visto isso, tendo entendido isto, eu posso dizer exatamente o seguinte. Olha só, neste triângulo retângulo aqui, a tangente desse ângulo I, o que seria? A tangente é o cateto oposto, que é esse cateto aqui que vale X, olha só, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é esse aqui que é P, ó. Essa distância aqui que é P. Então eu posso tranquilamente dizer que a tangente do ângulo 1, olha lá, do ângulo 1 é exatamente igual ao cateto oposto, que é X, dividido pelo cateto adjacente, que é P. Então, de novo, eu estou pegando essa distância, que é oposto ao 1, dividindo por esta, que é adjacente ao 1. Tá? Então, daqui nós podemos dizer, eu posso dizer tranquilamente que, portanto, X é igual a P vezes a tangente de 1. Tá? P vezes a tangente de 1. Escrever aqui embaixo, que acho que fica melhor, para poder enxergar, né? Então, olha lá, P
vezes a tangente de 1, isto aqui é igual a x. Tá? Vamos deixar isso aí bonitinho. Não vamos mexer nisso agora. Ok? E vamos deixar aqui quietinho, bonitinho, tudo mais. Tá aqui. Muito bem. Tá lá. Tá? Vamos chamar isso aqui de relaçãozinho número 1. Isso aqui é uma relação número 1. Tá bem? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou imaginar um outro triângulo agora. Eu vou imaginar esse triângulo aqui em cima. Observe, gente, se nós olharmos com carinho, este ângulo aqui é o ângulo 2, ó, que na verdade é esse mesmo ângulo aqui, ó. Aqui também é o ângulo 2, ó. Olha só, tá? Vertical, vertical. A mesma retinha cortando as verticais, tá? Muito bem. Se nós aplicarmos a mesma regrinha ali, nós vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho também um triângulo retângulo. Veja, aqui é 90 graus, triângulo retângulo. A tangente do ângulo 2 é o cateto oposto, que é o x, pelo cateto adjacente, que é o P'. Então, eu posso dizer também que a tangente do ângulo 2, é exatamente igual ao cateto oposto ao 2, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é o P'. Olha lá. Tá? Então, se eu passar o P' multiplicando, eu tenho o quê? Olha lá, P' vezes a tangente do ângulo 2. Isso aqui é exatamente igual ao x. Olha lá, ao x. Mas acontece que o x é aquilo, eu já sei quanto vale o x. Então eu posso perfeitamente dizer que P' vezes a tangente do ângulo 2 é exatamente igual a P vezes a tangente do ângulo 1. Veja que já está tomando uma forma legal. O que normalmente as questões dos vestibulares pedem para nós? Determinar o valor do P', né? É isso que pede. Ou seja, aqui profundidade eu estou observando, o observador está vendo uma pedra que está a 2 metros de profundidade num lago, por exemplo. Né? Então, nós vamos ter que calcular o P'. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, pegar essa tangente de 2 e passar dividindo. Então, eu terei P' é exatamente igual a P, que multiplica a tangente de 1, dividido pela tangente de 2. Muito bem. Essa aqui é a nossa relação final, gente, para calcular o valor do P', tá? Do tamanho, da distância P', em qualquer que seja a situação angular que eu tenha, tá? Aqui uma relaçãozinha entre os ângulos e tudo mais. Só um detalhe importante. Como essa imagem ela é uma imagem virtual e é sempre virtual, e nós já sabemos que o P', quando ele é virtual, quando ele se refere a uma imagem virtual, ele é negativo, nós acrescentamos aqui um sinal de menos para mostrar que é virtual. Então, esse sinalzinho aqui, ele vem exatamente para mostrar que isto aqui é virtual, tá? Olha lá. Bem, mas aí vem aquela pergunta, né? Que se faz normalmente. Ô Peixe, mas vou ter que calcular a tangente do ângulo tal, normalmente ele dá pra gente, como é que é esse negócio? Não. Normalmente o que ele dá para nós é o índice de refração de cada local. O índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Mas então, como é que eu vou fazer? Então nós vamos fazer uma adaptação aí. Nós vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou apagar parte aqui da minha figura e vir para o lado de cá. Então eu vou fazer o seguinte aqui, para facilitar, nós vamos fazer assim. Deixa eu encolher um pouquinho aqui a minha figura, só para não tirá-la daqui de vez. Tá? Então eu vou colocar aqui, olha só, N1 maior que N2, foi o que nós já vimos, né? Vou apagar uma parte disso aqui, olha lá, observador, então aqui eu acho que já tá claro para nós, né, o que vai acontecer. Vou colocar aqui o olho do observador,
Aqui está o meu observador, tá? Aqui a nossa superfície. Este aqui é o nosso observador. Observador. Eu vou colocar, abreviar, fica mais fácil. Olha só, observador. Tá certo? Muito bem. Então, o que que eu tenho aqui, gente? Qual que é a brincadeirinha? Olha só. Deixa eu separar aqui, para não ter perigo de dar confusão, né? Vou separar aqui também. Olha só. Então tem um detalhezinho muito importante agora, uma relaçãozinha extremamente útil, que diz para nós o seguinte: isso você pode aí confirmar na sua calculadora, tá? Para ângulos pequenos, e quanto menor o ângulo, maior é a precisão, e esses ângulos aqui que nós estamos trabalhando, para ângulos pequenos. Então veja bem, tangente, usando essa fórmula aqui vai valer sempre, ela é uma fórmula geral. Porém, para ângulos pequenos eu posso fazer uma adaptação, tá? Se o ângulo for pequeno, nós percebemos que a tangente de um ângulo, no caso, a tangente do ângulo 1, é aproximadamente igual ao seno do ângulo. A tangente é aproximadamente igual ao seno do ângulo quando o ângulo for pequeno. Você pode ir pegando ângulos na tua calculadora, acha o seno, acha a tangente e vai diminuindo cada vez mais. E vai comparando. Você vai ver quanto menor, mais próximo vai estar. Tá? Então, para ângulos pequenos, eu posso dizer isto e posso dizer isto. Se o ângulo 1 ele é muito pequeno, o 2 também vai ser. Então, se eu tenho um ângulo pequeno, o outro também vai ser. Então, a tangente é praticamente igual ao seno. Se isso é verdade, gente, eu posso substituir aqui. Olha que bacana que fica, que legal que fica. Eu substituindo, o que eu vou ter? Eu vou ter alguma coisa do seguinte tipo. Olha só. Eu vou ter alguma coisa assim. P' é igual a menos P. Nós já vimos o porquê, né? No lugar da tangente, eu posso colocar o seno do ângulo 1 dividido pelo seno do ângulo 2. Olha lá, simplesmente substituir. Veja que isso aqui só é verdade para ângulos pequenos, tá? Para ângulos pequenos. Mas, no entanto, tem uma relaçãozinha muito útil, que diz o seguinte: aqui está ocorrendo refração. Se ocorre refração, vale a lei de Snell-Descartes. Pela lei de Snell-Descartes, o que nós temos? Nós temos isto aqui. N do meio 1, seno do ângulo no meio 1, tem que ser igual ao N do meio 2, seno do ângulo no meio 2. Ó. Isso aqui é verdade. Então, gente, se eu passar esse seno para cá dividindo, e esse N para cá dividindo, eu terei assim, ó, seno do meio 1 sobre o seno do meio 2. Inclusive, vou até fazer uma coisa melhor. Olha só, isso aqui vai ser o N2 dividido pelo N1, como nós sabemos. Ora, o N2 é onde está o observador, e o N1 é onde está o meu objeto, tá? Então isso aqui é a mesma coisa de fazermos N do observador sobre N do objeto. Ora, por que eu não posso substituir aqui onde tem seno de 1 sobre seno de 2? Eu posso substituir por N2 sobre N1. Ou, melhor ainda, eu posso substituir por N do observador por N do objeto. Olha lá, N do observador por N do objeto. Então, substituindo, eu vou ter, olha só, P' é exatamente igual a menos P vezes. Aonde tem seno de 1 por seno de 2? Eu posso colocar N do objeto, do observador, desculpe, N do observador dividido por N do objeto. Perfeito? Ora, o que significa isso? Qual é
o que nós chegamos aí no nosso finalmente? Esta aqui é a fórmula que nos dá a condição de determinarmos, gente, olha lá, a posição aparente, a posição da imagem de um objeto, a posição aparente de um objeto, isso aí é a imagem virtual dele, em função da sua distância real e dos índices de refrações do meio. Observe que sempre vai acontecer isso. Aqui é n do observador por cima do n do objeto. Sempre n do observador sobre n do objeto. Então, na hora que eu for usar para resolver o problema, o que eu vou fazer? Eu tenho que olhar no meu enunciado e ver aonde está o meu observador, em que meio que ele está. Esse meio é o n dele que eu vou colocar em cima. Onde está o meu objeto? É o n dele que eu vou colocar embaixo. Com isso, eu consigo calcular a posição aparente da minha imagem. Lembrando que, se o objeto está no meio mais refringente, a imagem está mais próxima da superfície. Porém, se o objeto estiver no meio menos refringente, a imagem vai estar mais afastada da superfície. É só fazer os raios normalmente que a gente nota isso aí. Tá ok, moçada? Então tá aí uma dedução da formulinha do dióptro plano, a formulinha de como calcular a posição aparente da imagem, a posição da imagem de um objeto no dióptro plano. Perfeito? Isso aqui acontece para nós, por exemplo, quando você olha para vidraças, por exemplo, quando você olha através de uma vidraça um objeto que está do outro lado, na verdade que você vê a imagem do objeto. E é óbvio que essa imagem do objeto ela vai ser tão mais deslocada do objeto quanto maior for a espessura do meio que a gente vai estar vendo. Ou seja, acontece exatamente algum desvio nesse sentido de você observar sempre a imagem virtual. Tá? Isso acontece quando você olha para dentro de um lago, para dentro de uma piscina, quando você olha para um peixe dentro de um lago, na verdade, o peixe vai estar mais próximo da superfície do que você, na verdade, quer dizer, o peixe vai estar mais distante da superfície, mais fundo, do que na verdade você está vendo. Aqui estaria o peixe, a imagem dele estaria mais próxima. Então você olha, aparentemente ele está mais próximo. Por isso que normalmente quando você olha para o fundo de uma piscina, para o fundo de um lago, você tem a nítida impressão que ela é mais rasa do que na verdade ela é. Por quê? Porque você vê o fundo mais próximo. Tá bem? Então, ótimo, fica aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente tira dúvida. Valeu, um abraço, até mais.